Quando você vê um opositor dizendo que o irmão Branham errou em alguma coisa ou mentiu sobre algo, você só precisa pegar aquilo que ele está se referindo, aquele parágrafo, e dar uma olhada com muito cuidado, que você vai ver que foi o opositor que interpretou errado o parágrafo. Eu tenho alertado esses irmãos que andam pregando que o novo nome é Branham e que dizem que quando Deus disse para o irmão Branham sobre aquela montanha que disse, eu te dou um sinal eterno, e perguntou, quantas letras tem o teu nome? E o irmão Branham disse 7. E Deus perguntou, quantos picos tem a montanha? Ele disse 7. E Deus disse, eu te dou um sinal eterno. O irmão Branham não está dizendo, nesta citação, que o novo nome é Branham. Também no parágrafo 100 da mensagem, Jeová Jireh, quando o irmão Branham disse, um gentil levará o seu nome, o irmão Branham não está dizendo que Jesus levaria o nome do gentil, mas que o gentil levaria o nome de Jesus, é lógico, pois Deus chamou um povo de entre os gentios para o seu nome. E de maneira nenhuma o irmão Branham está dizendo nesses parágrafos que o novo nome é Branham. No entanto, alguns deles daqui a uns dias, quando se desanimarem da mensagem, vão sair e começar a fazer vídeo. William Branham mentiu quando disse que o novo nome é Branham. Eu vou logo avisando, o irmão Branham nunca disse que o novo nome é Branham. Eles é que estão dizendo no parágrafo. Eles é que estão fazendo a citação dizer o que não diz. Os opositores fazem a mesma coisa. Então, os opositores simplesmente fazem as citações do irmão Branham dizer o que não diz e depois ficam dizendo que tem um defeito ali, quando eles interpretaram errado aquela citação. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre Vicarious Filii Dei, o qual está na coroa papal. É um título papal, em que eu estive olhando no site de um dos opositores, e ali ele acusa o irmão Branham de ter mentido, porque não existe nenhuma coroa papal com este título Vicarious Filii Dei. Vamos explicar e mostrar para você como simplesmente as pessoas interpretam errado e não compreendem as citações do profeta. Vamos usar a própria citação postada pelo opositor. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 187. Eu estive ali na cidade do Vaticano e verifiquei isto com a Bíblia. O Papa usando uma coroa tríplice, Vicarious Filii Dei. Todas aquelas coisas que eu ouvi e assim por diante são absolutamente a verdade. Um grupo religioso que governa cada nação sob os céus e ela o faz. Aí está, é assim. A outra citação deixada pelo opositor é o nome de Jesus, pregada em 28 de setembro de 1958, parágrafo 32. Disse, aqui está, para aqueles que têm sabedoria. Nós encontramos que o Espírito continua falando claramente, aquele que tem sabedoria, aquele que tem conhecimento, os diferentes espíritos, dons. Não vê você que Deus está movendo aquela igreja nos últimos dias? Tem que se levantar uma igreja cheia dos dons espirituais, os verdadeiros dons de Deus. Aqui está, para aquele que tem sabedoria, conte o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. E nós encontramos onde aquilo estava exatamente, não poderia ser mais perfeito. Escreva você mesmo. Vicarius, o que é vigário de Cristo. Filii, de Deus. Vicarius Filii Dei. E veja se isso não nos algarismos romanos. E veja se você não obtém 666. O opositor também critica sobre o número 666, porque diz que havia também outra forma de número, que seria o 616 em outros papiros. Porque o papiro P47 diz que é 666, mas o Codex Efraime, que é do 5º século, diz que é 616. E também o recém-encontrado papiro 115. No entanto, a Bíblia que nós temos fala no número 666. E os escritos de Irineu de Lyon, que era discípulo de Policarpo, fala que o número é 666.
é que a palavra Nero tem duas formas que pode ser convertida do latim para o hebraico. Neron ou Nero. A forma Neron César ou César Nero dá 666. E a forma mais curta, Nero César, dá 616. Então sabemos que os cristãos se referiam ao número da besta, a Nero, 616 da forma mais curta e 666 da forma mais alongada. Mas uma vez que a Bíblia fala em 666, a outra forma tem que ser considerada apócrifa. É ou não é verdade? Então, nós não devemos estar levando a sério os livros apócrifos. Nós sabemos que o apóstolo João falou em 666. Sabemos que Irineu de Laio falou em 666 e nós vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então, a forma alongada Neron César dava 666 e a forma curta Nero César dava 616. Mas a Bíblia fala que é o número do seu nome. O nome daquele homem gera um número. Então, o nome de Neron César gerava 666 e o nome de Nero César gerava 616. Então, o número da besta está no nome e não, na verdade, o número 666 ou 616. O nome tem a ver com a marca da besta. O nome, é por isso que Mateus 28:19 diz para fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, que este Pai, Filho e Espírito Santo tem por detrás disso um nome. Aí Lucas compreendeu em Lucas 24:47, que quando Mateus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus disse que era em seu nome, que é Senhor Jesus Cristo. Então, tanto Jesus, por detrás de um título, tem um nome escondido, como o homem do pecado, a besta, tem por detrás de um nome, tem uma numerologia. Agora, eu estou falando de César Nero e você diz, mas irmão Rubens, o irmão Brando não falou que é o Papa que tem o 666? É, irmão, o Papa tem. Mas você tem que saber que antes do papado, os pontífices que governavam Roma eram os imperadores. Eles já eram chamados de pontífices também. O Papa, na verdade, é uma continuação dos imperadores. Só que o Papa, ele é poder político e eclesiástico. E os imperadores eram apenas poder político. Mas se você for estudar a história, vai ver que os imperadores também se colocavam como mediadores entre Deus e os homens, e eles também eram chamados de pontífice. Então o Papa simplesmente plagiou isto. O Papa plagiou os imperadores. Os imperadores saíram do trono, o Papa sentou no lugar. E o Papa adquiriu um nome chamado Vicaris Filii Dei, que significa no lugar do Filho de Deus. Ele adquiriu esse nome. E por detrás deste nome está o número da besta também, assim como por detrás do nome Nero estava o número da besta, por detrás do nome Vicaris Filii Dei está o número da besta. E eu queria dizer para você, o protestantismo surgiu a partir de 1500. Então, e para mostrar para você que o Papa, depois que ele assumiu como Papa, ele sempre teve este nome, esse título de Vigário Filii Dei, porque se eu mostrar para você um documento de após 1500, após a Reforma Protestante, você vai dizer, mas isso aí foi algum protestante que inventou essa conversa porque tem raiva dos católicos. Mas se eu disser para você que há um documento do século VIII, antes de Martinho Lutero, antes de existir o protestantismo, do século VIII, chamando o Papa de Vicaris Filii Dei, o qual é o documento chamado Doação de Constantino. Quando eu digo isso aqui, os opositores já vão dizer, mas isso é um documento falso. É, opositor, é um documento falso porque o documento diz que foi escrito por Constantino. Então, se referindo a Constantino, é um documento falso.
Mas não é falso que esse documento foi escrito no século VIII. Por quê? Os próprios historiadores dizem, quando o documento diz que foi escrito no século IV por Constantino, o documento é falso. Mas o documento verdadeiramente foi escrito no século VIII. E é isso que me importa. Eu quero mostrar para você que no século VIII alguém escreveu este documento, querendo dizer que foi Constantino, mas não foi, porém essa pessoa já se refere ao Papa como Vicaris Filii Dei. Dê uma olhada no documento. A doação de Constantino foi escrita no ano 751 a 756 d.C. Segundo a Igreja Católica, é um texto que alguém tentou falsificar dizendo que foi escrito no século IV, de 306 a 337, pelas mãos do próprio imperador Constantino. Então, segundo a Igreja Católica, o documento foi comprovado que ele não é do século IV. Não foi escrito pelo próprio Constantino, mas o importante é que foi escrito por alguém no século VIII. Segundo este documento, Constantino teria dado poder supremo à Igreja Católica, além de muitas terras e muitas riquezas, dizendo ser grato porque tinha sido curado de lepra pela oração do Papa Silvestre. Então a Igreja Católica diz que está comprovado que o documento não é de Constantino, mas do século VIII. Mas para nós do canal Alarido do Rei, não importa se foi escrito por Constantino ou não. O que importa é que está comprovado que é um documento bem antigo relacionado à Igreja Católica. Pois se foi escrito em 751, então foi escrito há 1200 anos atrás. E isso nem só a Igreja Católica confirma, como todos os historiadores. Como está em latim antigo e não podemos ler, eu consegui a tradução para o inglês. A tradução do latim para o inglês foi feita por Christopher B. Coleman. A coluna da esquerda está em latim, a da direita em inglês. Seus principais, como julga o rei. Neste privilégio, entre outras coisas, é isto. Nós juntos com todos os governadores, e todo o senado e meus nobres, e também todo o povo submetido ao governo da gloriosa Roma, consideramos isto aconselhável, que assim como o abençoado Pedro é visto como tendo sido constituído, e aqui está a frase, vigário do Filho de Deus. Em inglês, Vicar of the Son of God. E a coluna da esquerda mostra em latim, Vigarius Filii Dei. Então diz, vigário do Filho de Deus na terra. Então o pontífice, que é o representante do mesmo chefe dos apóstolos, poderá obter de nós e do nosso império o poder e a supremacia. Muito bem, agora vigário significa aquele que se coloca no lugar de alguém. Foi daí que veio a palavra vigarista, aquele que se passa por alguém, no lugar de alguém, que engana você. Faz como se, por exemplo, Paulo diz que Satanás ia se manifestar como anjo de luz. Ele não é um anjo de luz, mas ele se manifestar como? Ia tomar essa forma. Então seria um vigarista, que enganaria as pessoas como se fosse o anjo de luz. Então a palavra vigário do Filho de Deus é aquele que está no lugar do Filho de Deus. O Papa sempre teve esse título, porém não escrito. Era um título dado a ele. Não significa que é um título escrito. É como está lá em Apocalipse 14, que o Cordeiro foi visto no Monte Sião e com ele os filhos de Deus, com o nome do Cordeiro e de seu Pai escrito na testa. Isso não significa que estava literalmente escrito na testa, mas o nome de Deus estava sobre eles. Estava escrito de uma forma sobrenatural, de alguma forma, como podemos dizer que o nome de Deus está escrito no nosso coração. Não está escrito literalmente, mas está ali. Então, Vicaris Filii Dei é um nome que está sobre o Papa. Vicaris Filii Dei também ele era chamado tanto de Vicaris Filii Dei como Vigário de Cristo, que é a mesma coisa. O que é um Vigário de Cristo? O que é Cristo?
Cristo é o Filho de Deus. Pedro disse para Jesus: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, era chamado Vigaris Filii Dei ou Vigário de Cristo. Ou seja, que estava no lugar de Cristo. Agora o irmão Brandt diz na mensagem: por que não somos uma denominação? Parágrafo 61. Eu tenho frequentemente escutado que sobre o trono do Papa de Roma está escrito Vicaris Filii Dei. Ora, sobre o trono ou sobre a coroa? Em outro lugar você vai ver que o Mombrana fala sobre a coroa. Mas é lógico que o Mombrana não está falando numa escrita literal, mas que sobre o trono dele, sobre o domínio que ele tem sobre toda a terra, sobre os seus súditos, ele está escrito sobre este domínio, Vigaris Filii Dei. É como o nosso nome que tem que estar escrito na Bíblia, mas não está escrito de forma literal. Mas nós estamos na Bíblia. Como podemos dizer, o meu nome está escrito nas estrelas, não é escrito de forma literal. Quer dizer que eu faço parte daquilo. Então, sobre o trono do Papa, sobre o seu domínio, isso está escrito Vigaris Filii Dei. Ele está fundamentado nisso, em estar no lugar do Filho de Deus, Vigaris de Cristo. O irmão Brana continua e diz: muitas vezes eu imaginava se isso era verdade. Trace uma linha e calcule isso em numerais romanos e veja se é. É exatamente a verdade. Eu estive assim próximo à tríplice coroa do Papa, numa vitrine, jurisdição sobre o inferno, céu e purgatório. Está vendo? Desse modo, estas coisas. Acabei de chegar de lá, de chegar de Roma, e sei que é verdade. Agora nós sabemos que tudo isto está ilustrado. Veja como Mombrana é um homem espiritual. A coroa papal, a tiara papal, tem 3 compartimentos, né? Podemos dizer 3 andares. Se você observar ali, tem umas divisões com 3 partes. Aí o Mombrana diz que está tudo ilustrado ali. Ali está dizendo que ele é Vigários de Cristo, dos céus e da terra, do purgatório, nas 3 fases da coroa. Agora, tem surgido muitos fake news, pessoas que colocaram Vigaris Filii Dei em certas fotos da coroa papal, da tiara papal, para sustentar a doutrina de que está escrito Vigaris Filii Dei na tiara papal. E é tudo fake news, eu posso mostrar para vocês algumas fotos. E não compartilhe fake news. Eu só vou mostrar aqui a foto original neste vídeo, porque eu sei que é original e eu não compartilho fake news. Eu quero fazer de tudo para que esses vídeos sejam sérios. Só que na coroa original do Papa existe uma má interpretação dos opositores. Eu vou mostrar qual é a má interpretação. Então, essas coroas que vocês vão ver aí é fake news. Dê uma olhada. Fake news, Vigaris Filii Dei, fake news. Aqui mais uma vez, Vigaris Filii Dei, fake news. Agora o Mombrana diz, está escrito no Vaticano. Está escrito sobre o trono do Papa, Vigaris Filii Dei. Nós descobrimos que no século VIII, este título já era dado para o papado, Vigaris Filii Dei. Por detrás deste nome, em algarismo romano, você encontrará 666. Dê uma olhada no que o profeta diz. Segundo o selo 265, mas quando este terrível espírito enganoso, ó que coisa, encarnado em espírito, este espírito de doutrina tornou-se encarnado para tomar o lugar de Cristo, porque vigário significa em lugar de. Num homem tinha de ser adorado, então passou a ser uma adoração como a Cristo. Em outras palavras, lá no Vaticano, eu estive naquele lugar. Está escrito Vigaris Filii Dei e está escrito em algarismo romano. Agora apenas trace uma linha embaixo disso. Desses algarismo romano, e significa no lugar do Filho de Deus. Ele, em outras palavras, ele é um vigário. Vocês sabem o que é um vigário? Simplesmente toma o lugar de algo. Ele é o vigário no lugar do Filho de Deus. Um resumo das 7 eras, parágrafo 47.
Pode ver você como aquele espírito de Judas regressou, como um cavalo branco, foi branco, tão semelhante ao real, como Judas estava próximo de Jesus, lhe foi dado uma coroa. Ao cavaleiro do cavalo branco, como aquele espírito agora estava no líder do sistema nicolaíta, e ele era o Papa com uma tríplice coroa, e que se assentava como Deus em seu trono, chamando a si mesmo de quê? De vigário de Cristo. Se vigário de Cristo quer dizer em lugar de Cristo, ou em lugar de. Então o que o profeta está dizendo? Vigário de Cristo. O que é isso em algarismo romano? Vigário de Cristo, quem é Cristo? Pedro diz, tu é o Cristo, Filho de Deus. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Vigário de Cristo, vigário filidei. Vigário no lugar de Cristo, vigário no lugar do Filho de Deus. Título que o Papa recebe no século VIII, temos prova disso. Temos um documento escrito no século VIII, chamando ele de vigário de Cristo, ou no lugar de Cristo, no lugar do Filho de Deus, vicaris filidei. E então o profeta diz que isso está no Vaticano, está sobre o trono papal, está sobre o domínio papal. E o Mombrana diz que está na coroa, na tiara papal. E a coroa papal, onde está escrito vicaris filidei, onde está escrito vigário de Cristo, vigário quer dizer no lugar de Cristo, é a coroa papal feita pelo rei da Bélgica em 1871, doada para o Papa Pio IX. Está lá no Vaticano. E foi esta coroa que o irmão Brana viu. Vigário de Cristo, em lugar do Filho de Deus, em lugar de Cristo. Aí está a palavra Christi. E do outro lado a palavra vigário. Vigário significa no lugar. Cristo é o Filho de Deus, no lugar do Filho de Deus. No andar de baixo da coroa, você pode ver a palavra terra, que ele é vigário da terra. Ou seja, ele está no lugar do Filho de Deus na terra. Então, o título não escrito, Vicaris Filidei, ele já tem desde o século VIII. Como isso, temos esse documento que prova. E temos a coroa dizendo Cristo vicário, que seja vigário de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, aí está na coroa papal, Mombrana diz isso, está sobre o trono do Papa, porque está sobre o seu domínio, sobre o seu rei. Este é o espírito de vigarismo, de estar no lugar do Filho de Deus. Então, vicário filidei está por toda parte. É o número 666. Agora, se acha que Satanás ia estampar isso e ficar fácil de encontrar como você pensa? Não, Satanás escondeu a Santíssima Trindade, colocou ali debaixo de Mateus 28, 19, para você não perceber. Você pensa que está batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você está batizando no nome da Santíssima Trindade, que é um espírito em torno de 666. Vigários, é aquilo que toma o lugar. Ele tomou, o Vigaris Filidei está como doutrina adicionada em Mateus 28, 19. O batismo Pai, Filho e Espírito Santo, que é o batismo trinitário, tomou o lugar do batismo em nome de Jesus Cristo. Aí está Vigaris Filidei. A adoração aos santos, a Maria, a São Benedito, a São Sebastião, tomou o lugar da adoração ao Senhor Jesus Cristo. Aí está mais uma vez, Vicaris Filidei. Vicaris Filidei está por todo o trono, por todo o reino, está na coroa, está em todos os lugares. A visão intelectual, o curso de teologia, tomou lugar da pregação inspirada pelo Espírito Santo. Tudo foi tomando lugar. Mombrana prega, Satanás invadiu os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas hoje invadiu o mundo. Os raps, os sambas, os pagodes, tomou o lugar dos hinos sacros nas igrejas evangélicas. Isso é Vigário e Filidei, tomando o lugar. As mulheres tomou o púlpito dos homens. Isso é uma abominação para Deus. Isso é Vigário e Filidei, tomando o lugar da verdade. A verdade saindo, Vigaris Filidei, tomando o lugar
É desta forma, isso é que é Vicarius Filii Dei, meu filho. É a falsa doutrina no lugar da verdadeira, no lugar do Filho de Deus, no lugar de Cristo. Vigares de Cristo, ou seja, no lugar de Cristo. Deus abençoe vocês. O profeta era um homem espiritual. Ele falou a verdade. Ele falou o que ele viu. Ele viu Vicarius Filii Dei sobre o trono papal, sobre a coroa papal. Ele viu Vicarius Filii Dei sobre a Assembleia de Deus, sobre os unicistas, sobre os adventistas, sobre os católicos. Ele viu Vicarius Filii Dei sobre o mundo todo. Livre-se de Vicarius Filii Dei. Fique com o Filho de Deus. Não fique com o vigário, com aquele que está no lugar do Filho de Deus.